Boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia. Eu não tenho falado a data, né? Então hoje, dia 26 de junho de 2023. Vamos lá, pessoal. Pessoal, não consegui pôr minhas telas aqui de fundo e tal, apesar de eu estar aqui na minha mesa de trabalho, porque eu tô preparando umas coisas bem legais aqui, só que eu apertei alguma coisa errada que eu desconfigurei tudo. O som não tá funcionando. A tela deu um zoom esquisito. Enfim, eu arrumei uma confusão aqui hoje que eu preciso resolver. Eu confesso que assim, eu até atrasei um pouquinho pra gravar o resumão, porque eu tava tentando resolver pra poder gravar o resumão. Mas não consegui, então eu vou fazer por aqui. Vocês não vão ficar sem conteúdo. E eu vou ter que resolver hoje ainda isso, porque senão nem operar amanhã eu opero. Mas vamos em frente. Qualquer pessoa muito especialista em TI aí, pelo amor de Deus, se manifesta, levanta a bandeirinha pra poder me ajudar aqui. Bom, mas vamos lá, deixando isso de lado, vamos falar de mercados, pessoal. Bom, começando pela Ásia, as bolsas por lá fecharam no negativo, ok? Foi feriado nesses últimos dias na China. E o que acontece, pessoal? Num período de feriado na China, existe uma expectativa de um consumo alto, porque assim, as pessoas viajam, encontram suas famílias, saem, enfim. Então, existe uma expectativa de consumo alta. E na apuração feita neste último feriado, o consumo ele ficou aquém desse mesmo feriado pré-pandemia. Ou seja, as pessoas de fato não estão consumindo, elas estão poupando dinheiro lá na China, e isso corroborou aí com a negatividade das bolsas por lá. Além disso, aquela empresa S&P Global, aquela mesma que nos disse que existe uma expectativa de mudar o rating do Brasil, lembra que eu comentei com vocês no resumão lá de trás? Pronto, essa mesma empresa, o que ela fez? Ela reduziu a expectativa de crescimento da China para este ano de 5,5% para 5,2%. E vamos considerar que a China é o nosso maior cliente. Então, se o nosso Brasil, né? Se a China é o nosso maior cliente e existe uma expectativa que ela cresça menos do que o esperado por essa empresa que é respeitada no mercado internacional, obviamente que isso não é bom pra gente, mas já a gente fala desse impacto no Brasil. Então, isso também, obviamente, corroborou aí pra negatividade das bolsas lá na Ásia, tá? Isso acabou contaminando um pouco o minério de ferro, que passou a madrugada no negativo. Ao longo do dia ele acabou virando pro positivo, mas assim, se manteve praticamente dentro da estabilidade. E o petróleo, ele ficou também dentro da estabilidade, tá, minha gente? Ele oscilou um pouquinho pra cima, pra baixo e tal, mas agora ele acabou fechando aí dentro da estabilidade. A gente tem o WTI aí a mais ou menos 69 dólares. Ele tá rondando essa faixa dos 70 dólares aí já faz um tempo. Bom, indo para as bolsas da Europa, pessoal, as bolsas da Europa fecharam completamente mistas e dentro da estabilidade, não teve nada demais acontecendo por lá. Na verdade, logo pela manhã elas estavam bem mais pesadas, mas ao longo do dia elas foram recuperando e ficando dentro da estabilidade. Saíram alguns indicadores por lá, mas não foram indicadores que fizeram tanto preço assim no mercado por lá, não. Existem drives ao longo da semana aí mais importantes, como por exemplo a inflação, as falas do Powell, o evento que vai ter em Portugal, a inflação tanto lá, né, o CPI da zona do euro, quanto o PCE, que vai a inflação que vai sair lá nos Estados Unidos, que vão ditar muito mais o rumo dos mercados essa semana do que o dia de hoje. Então, o dia de hoje foi muito mais um compasso de espera por lá, as bolsas fecharam algumas levemente positivas, de 0,1% positivo, outras 0,1% negativo, como foi a bolsa da Alemanha, mas enfim, nada demais, estabilidade total por lá, ok? Indo agora para as bolsas lá dos Estados Unidos, pessoal, acabou que o S&P, ele fecha dentro da estabilidade levemente negativo. Ele acaba ficando positivo durante o dia, mas depois acabou negativando. Mas assim, não foi um valor muito expressivo, vocês querem ver? Eu vou falar pra vocês aqui. Ele fechou com 0,33 de queda, tá? O que pesou muito mais foi a Nasdaq, que caiu mais de 1%, a 1,25% no dia de hoje. Lembrando que o S&P é a composição da Nasdaq com a Dow Jones, né? E a Nasdaq pesou mais de 1% aí, que são as empresas relacionadas à tecnologia. E isso porque o mercado entrou na expectativa agora das últimas falas do Powell, o presidente do Banco Central americano, e outros dirigentes do Banco Central americano, de possíveis mais 2 altas de juros até o final do ano. E empresas de tecnologia, que de certa forma são empresas alavancadas, com bastante dívida para rodar, são empresas que sofrem aí com juros altos. Então, o Nasdaq caiu bastante e isso corroborou para o S&P não fechar no positivo hoje, mas o S&P em si, ele fecha com 0,33 de queda, uma queda pequena aí, perto também, de novo, do que está por vir ao longo dessa semana. Ok? Bom, vindo aqui para o Brasil, pessoal, vamos falar primeiro da nossa bolsa. A nossa bolsa, obviamente, que ela sente, primeiro assim, uma realização. Nós estamos, a bolsa brasileira, pessoal, ela está há 9 semanas seguidas
fechando em alta, né? E isso, para vocês terem noção, a última vez que isso aconteceu foi em 2016. Inclusive, num cenário, bem entre aspas, no cenário econômico, macroeconômico, parecido com o que estamos vivendo agora, no sentido de que existia uma expectativa do mercado de corte de juros, aí os mercados já começaram a precificar isso nos juros, os dados de inflação já estavam vindo corroborando para essa linha, enfim, neste sentido que eu quis dizer, o cenário de 2016. Então, assim, isso só tinha acontecido lá atrás, e depois de 9 semanas seguidas, obviamente que o nosso mercado hoje deu uma corrigida aí saudável e tá tudo bem. Tá, isso também num cenário em que existe uma expectativa de crescimento menor do que o esperado da China, que é o nosso maior cliente, como eu comentei com vocês. Um cenário de commodities que estavam levemente negativas e depois fecharam aí mais ou menos dentro da estabilidade. E um cenário, pessoal, que a gente tá um dia de sair a ata do Copom, então, né, e dados de IPCA também, que é a nossa inflação, que vai ser amanhã. Então, os investidores também dão uma recuada para aguardar aí, para ver se no final das contas a ata do Copom vai mudar o comunicado da semana passada, que foi tido como hawkish, duro, e se eles vão sinalizar aí finalmente se vai ter corte de juros em agosto ou não. Então, isso como vai acontecer amanhã. A bolsa acabou realizando um pouco hoje e fechou no negativo, tá? E por fim, a nossa bolsa também, o nosso dólar, falando agora do nosso dólar, o dólar fecha no negativo hoje, pessoal, seguindo a tendência do mundo aí, os pares de moeda aí, tanto em relação ao emergente quanto o DX, ele fecha aí levemente negativo na maioria deles, nada demais, foi uma movimentação mundial aí que acabou impactando no nosso dólar também. No mais é isto, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, peço desculpas por não ter aquele meu cenário bonito para fazer o vídeo, mas eu agora preciso parar para resolver essa confusão que eu arrumei aqui. Espero que tenham entendido o resumo de hoje. Fico à disposição. Se gostaram do conteúdo, dá um likezinho para eu ficar sabendo. E até amanhã. Beijo!